Programa Rumos na Vida. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Vou trazer agora à sua consideração uma reflexão sobre as práticas cristãs de vida que Deus quer ver em nós. E quero começar tomando como base o 1 Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, seu filho na fé e muito querido, porque era muito fiel, e deixou o Timóteo numa situação dificílima. A igreja em Éfeso tinha crescido muito, se espalhado por toda a Ásia Menor, tinha avançado, a igreja tinha avançado em muitas outras cidades, e como se Éfeso fosse a capital evangélica ali na Ásia. E de repente Deus diz: Paulo, acabou seu tempo aqui, vá embora e não volte mais. O apóstolo Paulo chamou os presbíteros da igreja, os líderes, que não deviam ser poucos, porque a igreja funcionava espalhada. A igreja funcionava em casas e não havia nenhum grande salão que concentrasse os crentes. Isso é ideia moderna. A verdade é que Deus sempre quis que a igreja se espalhasse e continua querendo que a igreja se espalhe. É o que Deus quer e continua a querer. Éfeso é um exemplo, se espalhou por toda a cidade e por toda a província e toda a Ásia Menor. Quando Deus tirou Paulo, ele viu que ainda havia muita coisa por ser feita, muitos erros, muita necessidade de conhecimento bíblico, de aperfeiçoamento, e ele deixou o seu filho predileto, o Timóteo, para tomar conta ali da obra de Deus. E deu as instruções. A primeira carta ele provavelmente escreveu logo depois, ele sentiu necessidade de registrar aquilo que era como que orientação para o seu filho Timóteo. E então nós encontramos aqui no capítulo 2 algumas orientações muito interessantes. Rogo antes de tudo, eu exorto a vocês antes de tudo, viu, Timóteo, para você passar para os outros irmãos, que se use antes de tudo a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E continua, isso é bom, Deus quer que estejamos assim. A igreja é colocada para ser sal para a terra e luz para o mundo. E o Senhor nos chamou para sermos um reino de sacerdotes e não de espectadores, assistentes de reunião e muito menos telespectadores, assistentes de culto online. Deus não nos chamou para sermos assistentes de culto online, nem de culto presencial, assistentes. Ele nos chamou para sermos sacerdotes. Qual é a diferença? É total. Hoje, um crente que se limita a assistir reunião, e eu conheço muitas pessoas cuja vida cristã se resume somente em assistir reunião. Eles não têm compromisso, não têm um ministério, não se responsabilizam pela vida de ninguém, não evangelizam, não discipulam, não dirigem ministério nem célula nenhuma. Eles são simplesmente assistentes de reunião. Não foi para isso que Deus nos chamou. E para Timóteo, Paulo orienta, antes de tudo,
cada cristão tem que ter compromisso, algum tipo de compromisso. Não pode ser uma borboleta, um voador, ele tem que ter compromisso. Portanto, comece a organizar, orientar os irmãos a usarem a prática ou certas práticas que vão exigir o compromisso das pessoas. Por exemplo, uma reunião de súplicas, oração por problemas, por necessidades. Vamos supor, alguém diz, quarta-feira, a partir das 15h, eu vou assumir o compromisso de vir aqui todas as semanas, toda quarta-feira, a partir de 15h, para atender as pessoas que têm problemas. Nós vamos orar, buscando revelação de Deus, vamos levar a Deus essas súplicas, orações por necessidades. Nós vamos suplicar a Deus as orações de pedidos. Isso é uma parte da vida cristã. A outra prática, ele simplesmente diz orações de um modo geral. Então é diferente. Nós vamos fazer uma reunião de oração. Os irmãos vêm para abrirem o coração, se derramarem diante de Deus, chorarem, pedirem unção, renovo, se encherem do Espírito Santo. Reunião de oração para se encher do Espírito Santo. Isso é uma prática. Você tem algum compromisso assim? Algum tipo de reunião, por exemplo, semanal, em que você dedica 1 hora, 2, 3 horas para estar ali orando, para buscar a comunhão com o Senhor e se encher do Espírito Santo? Você participa como cristão de algum tipo de reunião assim? Isso tem que ser uma prática. Os líderes das igrejas têm que trabalhar nessa direção, organizar um tipo de reunião para os membros ali, os que são do Senhor, orarem, se renovarem, se encherem do Espírito. É diferente da outra oração, que pode ser uma reunião também de súplicas, oração de súplicas. Anote os pedidos, derrame o coração, ore com as pessoas que estão necessitadas e fazendo os pedidos. Uma oração de súplicas. A outra é oração para renovar a comunhão com o Senhor e se encher do Espírito Santo. O terceiro tipo mencionado aqui são as intercessões. Aqui é diferente. Isto é a própria essência do sacerdócio da igreja. Oração de intercessão. Intercessão vem da palavra interceder, se colocar no meio, entre duas partes, para tentar conciliar essas duas partes. Isso significa o seguinte: a gente ir a Deus levando as necessidades e trazer de Deus as orientações, as revelações. Normalmente a intercessão é mais ou menos o seguinte: a pessoa tem que entender que aquele é um ministério, ela deixa outras coisas. No início da reunião de intercessão, ela se conserta, confessa os pecados, se abre, se derrama diante do Senhor, até se sentir bem ali em comunhão com o Senhor, aliviada, com o coração em paz. Agora sim, pelos dons espirituais, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor revele por que ou por quem eu devo orar. E então vai sentir, Deus vai dirigir: olha, lá na Suíça tem alguém precisando, assim, assado. Olha, ore lá pela Tunísia, aquela situação difícil que está acontecendo. Lá na Argélia, a perseguição aos cristãos. Ore pelo testemunho dos poucos cristãos no Afeganistão. Ore pela situação da China. Nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na China. Ore pelo presidente Bolsonaro, que está em situação dificílima, precisando tomar decisões e está titubeando, vacilando. Isso é oração por revelação.
é um ministério, é um compromisso de dedicar um tempo para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo e orar naquela direção. É mais ou menos o cumprimento de Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, provavelmente línguas estranhas. Quando a gente não sabe bem como orar ou por que orar, a gente ora em línguas estranhas e nós não sabemos pelo que estamos orando, mas o Espírito Santo ora por nós. Isto é uma aplicação muito importante das línguas estranhas. A gente orar deixando o Espírito Santo orar por nós nas línguas estranhas. A nós cabe orarmos com as línguas estranhas, mas não vamos saber o que estamos orando. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Reuniões de intercessão, pessoas que têm um compromisso de investir aquele tempo orando por motivos que o Espírito Santo vai revelar. E não são motivos que nós trouxemos, são motivos que o Espírito Santo revelar. Isso é intercessão. E a gente vai ter experiências tremendas, coisas surpreendentes vão acontecer. O Espírito Santo vai revelar coisas tremendas. A gente, em geral, precisa, para a oração de intercessão, de dons espirituais para nos ajudarem, dons de revelação, para nos guiarem. Interessante, Deus revela, mas Ele não faz. Ele depende da nossa oração. Por exemplo, Jesus disse: a seara é grande, o Pai sabe que a seara é grande e necessita de obreiros, mas Ele delegou a vocês orarem, então vocês orem pedindo que o Pai mande obreiros para a seara dele. A gente vai perguntar, mas a seara é dele, Ele sabe que precisa, então Ele manda obreiros. Não, Ele nos entregou essa tarefa de orarmos a Ele para Ele enviar obreiros para a sua seara. E isso em todas as searas, em todas as áreas e ministérios. Deus depende de nós. Se nós orarmos, Ele vai enviar obreiros. Se nós não orarmos, a seara é dele, mas Ele não vai enviar obreiros. É assim que as coisas acontecem. Portanto, Deus precisa de intercessores. A maioria dos crentes não sabe o que é isso, fica flutuando por aí e só assistindo reunião sem compromisso, a maioria sem compromisso, mas eles não têm um compromisso de orar por revelação, oração de intercessão. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, isso é necessário. Oriente os líderes da igreja para orientarem o povo, para fazer disso uma prática, uma reunião de compromisso, de oração, de intercessão, que é diferente da oração do grupo, por exemplo, da célula, para buscar poder, para se renovar, se encher do Espírito, que é diferente de uma reunião ministerial de oração em que a gente ora por pedidos e súplicas que as pessoas nos trazem. Você entende isso? E tem mais uma que o apóstolo Paulo estabelece, uma prática necessária, ações de graças. Nós temos que providenciar momentos de culto a Deus em que não pedimos nada, só agradecemos. Uma reunião de oração para só agradecer, uma comemoração, uma celebração por causa de grandes vitórias alcançadas, bênçãos recebidas. Vamos comemorar, vamos celebrar, igual aquela mulher que achou a dracma perdida. Vamos comemorar, vamos estabelecer a prática de sempre fazermos reuniões de ações de graças para manifestarmos nossa gratidão ao Senhor. Então, nós fazendo assim, vamos ser bênção para o país, em especial, vamos redobrar nossa oração pelas autoridades constituídas, no caso, o nosso presidente da República, outras autoridades, vamos sustentá-los com oração, com revelações, com súplicas. Vamos estabelecer isso como prática. Bem, é para Timóteo,
é para líderes, uma orientação para líderes, debaixo da sua liderança, organizarem reuniões. Oração de súplica, oração de busca de poder de renovo, orações de intercessão e orações de ações de graça. E para cada crente, você que está ouvindo, procure se engajar em algum tipo de prática desse tipo para ter algum compromisso em estar orando ao Senhor. Isso é fundamental, é prioritário na igreja. Antes de tudo, comece a estabelecer essas práticas e você também assumir o compromisso de estar junto com outros nessas